Bom, pessoal, a gente começa hoje uma pequena introdução à apostila 4, tá? Para quem já tem na página 423. Ainda não tem, eu não peguei a apostila, tá? Para acompanhar normalmente a aula, que a gente vai pegar algumas coisas, que é conceito que a gente trabalhou ao longo do ano na Química Orgânica. Tá ok, então? Então, para quem já tem, tá? Página 423 da apostila 4, a gente começa a trabalhar agora, ok? Vamos lá, então. Bom, pessoal, antes da gente começar o assunto, né, já deu para ver que vamos continuar com as reações orgânicas aqui, ó, reações de eliminação, reações de adição, é um pedacinho de reações de adição, que é o finalzinho que está faltando, e a gente parte para as reações de eliminação, né? Esse eu acho que é o último, acho não, certeza, é o último capítulo de reações orgânicas propriamente dita, né? No próximo capítulo a gente já começa a trabalhar outros conceitos dentro da química orgânica, ok? Mas antes de prosseguir, né, para o nosso próximo assunto, os senhores estão lembrados dessa função aqui, ó? Compostos de Grignard. Se escreve Grignard, né? Pronuncia Grignard. Estão lembrados dessa função? Não, professor. Uma Não estão revisãozinha faz lembrados? bem. Faz Nem um tempo, né? Vamos pouquinho. relembrar. Vai começar a revisão por ela, tá? Quando eu falo para vocês a parte dos organometálicos, né, que nós trabalhamos, né? O que vem na cabeça? Metais. Metais. Na química orgânica, então, os organometálicos são compostos orgânicos que apresentam metal na sua constituição, certo? Para quem se recorda lá atrás, nós vimos o exemplo do chumbo, tetraetila, tá? E também vimos exemplo desse tipo de composto aqui, ó, que a gente vai relembrar agora, que é um composto igniano, tá? Bom, é um composto que possui essa característica aqui, pessoal. O que seria o R? Radical? Radical, ou seja, qualquer cadeia carbônica. Muito bem. Mg, símbolo químico de um elemento químico, né? Quem é? Magnésio? Magnésio. Magnésio, maravilha, perfeito. E o X, quem é que seria? O metal? Não, o metal já está aqui, ó, é o magnésio. Você tem radical, tem o magnésio. X seria representado por quem? Se alguém se lembra, a gente viu muito. Na época nós alertamos que ela voltaria nas reações orgânicas. E aí? Alguém tem alguma ideia? É algum número? Vitória, não ouvi o que você falou baixo. É algum número? Número? Não, não seria um número. Seria, vou dar uma dica, seria uma família da tabela periódica. Alcalino terroso. Não, é halogênio ou alcalino terroso? Halogênio. Se fosse alcalino terroso, Alexandre, já pegando o gancho, né? Ele também seria metal, né? Os alcalinos terrosos, família 2A. E o metal já está aqui, ó. E é um alcalino terroso, é o magnésio. Então, X seria um halogênio, ou seja, alguém da família 7A. Geralmente o cloro, o bromo ou o iodo, tá? Geralmente esses dois primeiros aqui, ó, cloro e bromo, é o que mais vão aparecer. O iodo tem uma molécula muito grande, né, um átomo muito grande, e o flúor a gente sabe da sua alta reatividade. Mas pode aparecer, não tem problema. Mas geralmente você fica em cima disso aqui, ó, cloro e bromo, tá ok? Então, ó, aqui nós temos um exemplo de um composto lignear, de um organometálico. O radical, o magnésio, que sempre vai ter que aparecer nessa posição aqui, e o bromo, tá? Ou seja, o representante da família 7A segue essa estrutura aqui. Um radical, tá aqui ele, o magnésio, sempre ao centro, né? E no final, o X, no caso aqui representado pelo bromo, que é um participante dos halogênios da família 7A, ou como a gente fala hoje, 17º grupo da tabela periódica, da classificação periódica moderna. Ok? Forçando novamente a boa e velha amizade. Alguém se recorda como é que dá nome para esse tipo de composto, para esse organometálico aqui? Eu aposto que você promete de alguma coisa, mas. Brometo de alguma coisa. Tem brometo no meio, né? Tem brometo no meio. Mas e aí, como é que fica? Vou dar uma dica. Quem seria esse radical aqui, ó? Metila. Etil ou metila? Metila. Metil, beleza. Metil ou metila, certo? E aqui tem o magnésio. Então, como falou o Alexandre no começo, brometo de alguma coisa. Alguém se arrisca? Magnésio. Brometo de metil magnésio, falou a Nicole aí. Certo? Olha lá. Brometo de metil magnésio. Tá aqui o nome, né? A IUPAC, lembra que toda vez que aparece assim, tá falando sobre a nomenclatura oficial, certo? Diz que o nome deve ser dado da seguinte maneira: nome do halogeneto, ou seja, do halogênio, certo?
D, nome do radical, que aparece aqui, e no final, o nome do magnésio, que é o metal. Então, como falou a Nicole, o nome para esse composto aqui, ó, vai aparecer aqui embaixo novamente, seria brometo de metilmagnésio. Beleza? Nicole acertou aí. Tudo bem? Revisamos essa parte? Relembramos como é esse organometálico aqui, dessa classificação composto em A, e sabemos agora como dar a sua nomenclatura, vai ser importante no estudo das reações orgânicas que virão a seguir. Bom, já que nós relembramos que o nome de um composto, né, desse organometálico, começa pelo nome do halogênio, na forma do seu ânion, certo? Seguido pelo nome do radical, que acompanha a cadeia carbônica, e no final o nome do magnésio. Então, para testar, como é que estaria o nome desse exemplo aqui de baixo, pessoal? Brometo de etilmagnésio. Brometo de etilmagnésio. Então, tá aqui, ó, brometo de etil, que é o nome desse radical aqui, magnésio. Ok? Para finalizar, hein? Nome desse organometálico aqui do lado. Não, pera. Iodeto de fenilmagnésio. Iodeto de fenilmagnésio. Então, aqui está, ó, iodeto de fenil, lembrando que o anel aromático, né, o benzeno, quando aparece como radical, o nome dele é fenil, tá? E no final, o nome do nosso metal presente nesse tipo de organometálico, né, dos compostos em A. Então, nós temos iodeto de fenilmagnésio. Pergunta: todo mundo lembrou, sabe como reconhecer a estrutura, né, de um composto em A desse organometálico? E sabemos agora, relembramos agora, como é que dá nome? Eu ainda tenho alguma dúvida? Acho que não. Tudo bem? Tudo bem? De boa? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês chamem aí, porque agora que a gente fez essa pequena introdução, a gente começa, né, a dar uma pincelada na apostila nova, na apostila 4. Relembrando, para quem não tem problema nenhum, semana que vem, né, todo mundo com ela, vou deixar alguns exercícios indicados para a semana que vem, mas nós temos a lista de exercício que vai ser disponibilizada com aquelas 6 questões, né, que vai envolver esse assunto aqui, tá, pessoal? Então, partindo para esse tipo de reação com esse tipo de composto, certo? Então, olha só, o último tipo de reações de adição agora que a gente está vendo. Reações de adição em compostos em A. Tá? Como é que isso vai acontecer na química orgânica? É uma reação, né, que qualquer tipo de composto em A que você pegar, né, reagindo com aldeídos ou cetona, sempre vai haver a formação de um álcool. Alguém me define rapidamente o que é um álcool, organicamente falando? Carbono, alguma coisa, hidroxila. Carbono, alguma coisa, hidroxila. Define melhor, Alexandre. Como é que foi? Você está numa prova, cara, defina álcool. Ligação de carbono e hidrogênio com uma hidroxila. Qualquer tipo de carbono? Carbono saturado. Carbono saturado, muito bem lembrado, certo? Ou então, para ser um álcool, tem que ter hidroxila, que é o grupo funcional, que está presente no álcool também. Não está só no álcool, mas está presente no álcool. É a hidroxila ligada a carbono saturado. Se tem um OH ligado a um carbono que só faz ligações simples, álcool. Aproveitando o gancho, se eu tenho OH ligado a carbono insaturado por dupla, que função é? Espera, repete que eu vou ver. Não é álcool? OH ligado a carbono insaturado por ligação dupla. Nós vimos lá em isomeria que ela aparece. Alguém falou aí, foi a Glória? Aldeído? Enol, né? É um enol, falou a Glória. É um enol. OH ligado ao anel aromático, que função é? Fenol. Fenol, tá? Então, olha só. Grupo funcional, hidroxila, né? A estrutura dele é OH. Conforme ele aparece na cadeia carbônica, muda a função. Hidroxila ligada a carbono saturado, o bom e velho álcool. Hidroxila ligada a carbono insaturado por dupla, enol. Hidroxila ligado ao anel, diretamente ao anel aromático, fenol. E não aparece só aí, né? Ácido carboxílico também tem, certo? Foi só um apanhado geral, porque eu sempre repito para vocês. A química orgânica, 50% do caminho é reconhecimento de função. Se você sabe a função, sabe o que você tem que fazer, tá? Então, voltando. Esse tipo de reação, com esse tipo de organometálico, vai formar álcool, certo? Mas eu tenho que prestar atenção em alguns detalhes técnicos, né? O esquema geral do processo. Por exemplo, se eu pegar o aldeído mais simples que existe, que é o metanal, certo? E reagir com esse tipo de organometálico, né, vai haver a presença de água, a gente vai ver isso detalhado, né? Só aqui uma pequena explicação. Vai haver a formação de álcool primário. Pessoal, o que é um álcool primário? Hidroxila ligada a carbono primário.
Hidroxila ligada a carbono primário, perfeito. Lembra que eu falei no começo que esta introdução à apostila 4, a gente vai puxar muita coisa do que já foi visto até agora, tá? E lembrando, como a gente sempre fala, que química orgânica é sequência. Se você tem a sequência bem definida, a coisa caminha. Então, vamos lá. Voltando para o esquema geral do processo. O primeiro aldeído que existe, o aldeído mais simples, que é o metanal, calma que a gente vai ver a reação detalhada lá na frente, tá? Se ele reagir com um composto de ganhar, certo? Vai formar álcool primário. Sempre vai formar álcool primário. Não importa o composto de ganhar que você tem aqui. Vai formar sempre álcool primário. Bom, se você pegar qualquer outro aldeído, então vai ser a partir do etanal, propanal, butanal, por aí vai. Qualquer outro aldeído que não seja o metanal e reagir com um composto de ganhar, certo? Vai haver a formação de um álcool secundário, certo? Álcool secundário. Claro que eu vou perguntar, o que é um álcool secundário, pessoal? Hidroxila ligada a carbono secundário. Hidroxila ligada a carbono secundário, maravilha. E por último, se eu tenho uma cetona, notem, mudou a função. As duas primeiras eram aldeído, certo? O aldeído mais simples, depois qualquer tipo de aldeído. Se eu pegar uma cetona, reagir com esse organometálico em meio aquoso, haverá a formação de um álcool terciário. Evidentemente, o que é um álcool terciário? Álcool. Hidroxila ligada a carbono terciário. Maravilha. Existe álcool quaternário? Não. Não. Não, por quê? Porque se for quaternário não vai ter ligação com a hidroxila. Exatamente. Se for quaternário, todo o carbono já vai estar com as 4 valências possíveis, a hidroxila não vai encaixar, tá? Então, é importante lembrar desse esquema geral, porque às vezes só ele faz você acertar a questão. Metanal é o único aldeído, é o primeiro, mais simples, que ao reagir com um composto de vinhar, forma álcool primário. Qualquer outro tipo de aldeído, ao reagir com este organometálico, forma um álcool secundário. Qualquer cetona, ao reagir com este organometálico, forma um álcool terciário. Tudo bem? Ok, prossiga. Ok. Prosseguindo, então, para uma reação propriamente dita, né? A reação do metanal com esse tipo de organometálico, certo? Metanal tem quantos carbonos, pessoal? Um. Qual o grupo funcional do aldeído? Como é que eu identifico um aldeído? Por exemplo, álcool é OH, carbono saturado. Como é que eu identifico um aldeído? Tem que ter uma dupla O no carbono da ponta, no caso. No carbono da ponta. E esse carbono da ponta, além de estar ligado à dupla O, tem que estar ligado ao quê? Hidrogênio? Hidrogênio, tá? Então, o metanal, que é o aldeído mais simples que existe, também chamado de aldeído fórmico, porque ele vem da redução de um ácido carboxílico, um ácido fórmico, forma o aldeído fórmico. Está aqui a sua estrutura, lá, como foi dito, C-O, né? Ligado a um hidrogênio. Aí para cá, como é o aldeído mais simples que existe, a valência é completada com hidrogênio. Os demais aldeídos, a cadeia carbônica iria prosseguir, tá? Uma pergunta, hein? Como é o nome desse grupo funcional aqui, ó, C-O? Não estou perguntando a função, estou perguntando o nome do grupo funcional, C-O. Carbonila? Carbonila, tá? Gente, lembra que eu sempre insisto nisso, vocês já viram pelas questões, até em prova e em exercício. O cara pergunta, grupo funcional, cite um exemplo. É diferente de perguntar que função é, certo? Retomando novamente, né, o gancho, a hidroxila, a OH, só está presente na química orgânica? Guardando a resposta. Não. Não, né? Lá na inorgânica também tem. Que função? Base. Base. Então, o grupo funcional é a hidroxila, também chamada de hidróxido. Conforme ela aparece ligado a quem, muda a função. Na química orgânica tem mais de 3 com OH. Lá na inorgânica tem a hidroxila referente às bases. E no caso dos hidroxissais, também ela vai aparecer, mas é assunto para química inorgânica que volta ano que vem. Estamos na orgânica. Voltemos ao nosso metanal, certo? Reagindo com esse composto aqui, ó. Gostaria de saber o nome dele. Brometo, beleza? Brometo de metil magnésio. Perfeito, olha lá. Brometo de metil magnésio. Então, aqui é um organometálico. Ele vai reagir com o metanal. Nós já sabemos, pelo que a gente acabou de ver naquela pequena introdução, naquele resumo, que o menor aldeído que existe, o metanal, ao reagir com um organometálico desse tipo, vai formar sempre o que no final?
Vai formar álcool primário. Álcool primário. Vai formar álcool primário. Mas até chegar lá, a gente vai chegar até aqui, ó, certo? Até chegar lá, a gente passa pelas seguintes situações. Primeiro, a formação desse intermediário. O que vocês notam que aconteceu nessa estrutura? Ó, o HC está mantido, ó, HC, certo? Esse H aqui de baixo também está mantido, certo? O que aconteceu aqui? A dupla foi embora, formou uma ligação simples, o oxigênio foi mantido, e do meu grupo, né, do meu brometo de metilmagnésio, o magnésio e o bromo se ligaram ao oxigênio. E o meu radical metila se ligou ao carbono aqui embaixo e formou esse intermediário de reação. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Vai acontecer agora uma hidrólise. A água vai entrar no processo, certo? A água vai entrar no processo. E aí ela vai dar origem ao produto final. Notem o que é que vai acontecer. O meu carbono, que estava ligado a esse OMGBr, agora está ligado a uma hidroxila, certo? Ou seja, todo o grupo MGBr foi embora. Entrou uma hidroxila no lugar dele, certo? Antes de prosseguir, formou o produto dito lá atrás? Formou. Formou, né? Formou um álcool. É um álcool primário? É. É, olha lá. OH ligado a carbono primário. Hidrogênio não conta como classificação para átomo de carbono, só completa a valência. Carbono ligado a um carbono é um álcool primário. Diga. Numa prova, eu tenho necessariamente que fazer os processos de hidrólise, etc., ou posso só botar que passou por H2O, que nem se fez antes, e responder direto ao produto final? Para isso, Alexandre, tem que prestar atenção na pergunta, principalmente nas questões dissertativas. Na objetiva, o cara vai perguntar direto o produto final. Mas numa questão dissertativa, né, questões que envolvam para você escrever lá, as famosas questões de provas abertas, vou dar alguns exemplos. Segunda fase, alguns vestibulares, Unicamp, FPR, USP. Se o cara te pedir o processo completo, passando pelo intermediário de reação, você vai ter que montar. Tá? Nunca vai pedir? Já vi prova pedindo. Certo? É raro, mas ele pode pedir. Ou ele pode partir do intermediário. A partir daqui ele fala, isso aqui, né, reagindo com a água, o processo intermediário, é de que tipo de reação? Ele pode pedir que vem antes e que vai vir depois. Então, em alguns momentos, é importante saber o intermediário. Lembra da ozonólise de alcenos que a gente viu lá atrás? Eu mostrei o intermediário para vocês, o ozonídeo ou ozoneto. Que é raro, mas algumas questões partem dela. Fala, a partir daqui, o que aconteceu? Que processo é esse? E não indo muito longe, né? Já faz algum tempo até, uma prova da UFMS uma vez, olha só, ainda no tempo das questões somatórias, né? Que agora não é mais, tá? O cara partia do intermediário, né? Numa das afirmativas estava intermediário, estava o ozonídeo e o ozoneto, a estrutura dele. O cara perguntava em cima daquilo, que tipo de reação estava acontecendo. Para quem nunca tinha visto intermediário, não sabia nem o que o cara está falando. Para quem já viu intermediário, falou, opa, já sei, isso aqui é ozonólise de alcenos. Né? Já podia dar um caminho para a questão. Respondido, Alexandre? Tranquilo, professor, valeu. Beleza. Geralmente ele pede direto, ele quer saber o final, tá? Mas se pedir intermediário, você já sabe, ó, a formação dele vai ser essa. Então formou o nosso álcool primário aqui. Eu gostaria de saber o nome dele. Vocês sabem o nome desse álcool? Metil. Não, peraí. Não, Tenta dar o oficial. Quantos carbonos tem para o oficial? Etanol. Etanol. Então tá aqui, ó. Esse é o etanol, né? Não é o mais simples, mas é o mais famoso, né? O famoso etanol. Pois não? Você botar um CH3 e depois botar o CH2 aberto, me confundiu tanto. Confundir, você vê que muda tudo, né? O seu cérebro está acostumado de um jeito, você muda a estrutura, bagunça tudo. E às vezes vem propositalmente assim para você tentar entender. Ele desenha de uma maneira que você não está acostumado. Aldeído, a gente está acostumado a desenhar assim, ele pode inverter tudo, certo? Álcool, geralmente a gente representa um CH3, CH2, OH, aqui ele inverteu tudo, certo? Colocou os hidrogênios, mas é o mesmo composto, tá? Bom, etanol, alguém sabe o nome usual dele? Acético? Não, acético seria um ácido carboxílico, né? Etílico. Etílico, perfeito. Pessoal, é importante saber a aplicação dos compostos orgânicos. Em química descritiva, cai muito em vestibular, né? Ou seja, o que a química descritiva faz? Ela quer saber se você estudou aquilo, está inteirado, para que serve aquele tipo de composto estudado. Alguém pode citar alguma aplicação do etanol ao álcool etílico? Biodiesel?
Combustível. Serve na fabricação, mas no nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Na fabricação de biodiesel você pode usar o metanol ou o etanol, mas o nosso dia a dia, né? Você tem etanol aonde? Acho que alguém respondeu aí. Combustível. Combustível, né? O álcool do posto de gasolina é o etanol, certo? O álcool também está presente em todas as bebidas alcoólicas, certo? É o etanol. É o álcool presente no solvente que você utiliza no dia a dia. Agora, por exemplo, está todo mundo utilizando muito o álcool 70, né? Ou, como a gente prefere dizer, o etanol 70%. É verdade? Para que ele serve? Ah, Contra o coronavírus. Ultimamente, matar o vírus lá do corona, né? Mas ele serve para uma desinfecção, certo? Desinfecção, tá? É um bom agente desinfetante. Bom, tá aqui o produto. Partiu sempre de um aldeído, partiu sempre do metanal, que é o aldeído mais simples, vai formar álcool primário. Tem que tomar cuidado com o tipo de cadeia carbônica aqui, que ela pode aumentar, mas vai ser sempre álcool primário. Mas tá faltando subproduto, não tá, pessoal? Porque aqui eu encaixei uma hidroxila. Tá faltando um subproduto, que vai ser esse cara aqui, ó. NGOHBr. Bom, primeira constatação. Isso aqui é orgânico? NGOHBr? Não. Não, né? Isso não é orgânico, né? É inorgânico. Então, vou lá para a química inorgânica e lembrar das funções da química inorgânica. Atenção para a minha pergunta. Quais as 4 principais funções da química inorgânica? Ácido, base, sal e óxido. Sal. Tá faltando uma, seu. E óxido, beleza. Dessas 4, que não são só essas 4, tem carbeto, nitreto, hidreto, mas isso é uma outra história a ser contada. As 4 principais são essas, tá? Dessas 4, que função é essa daqui? Ácido, base, sal ou óxido? Sal. Eu chuto óxido. Acho que é sal. Alguém falou óxido, quem mais? Base. Base, alguém falou base, mais alguém? Sal? Não, base. Eu também acho que é base, óxido, mais alguém? Não? Seguinte, pessoal, tem hidroxila, você vai pensar, é uma base. Mas se você pegar a química inorgânica, a base, o OH, sempre tem no final. Exemplo, NaOH, que é o hidróxido de sódio. MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Pergunto, o OH está no final aqui? Não. Não, tá? Isso não é uma base. Tem metal e no final tem um ânion. Alguém falou aí, que função é? Que função é essa? Sal! Sal! Isto é um sal. Mas é um sal diferente, né? É um sal que conserva ainda uma hidroxila que provém da reação de neutralização do ácido por uma base. Se vocês recordarem do primeiro ano, tem aquela história de sal ácido, sal básico, né? Se sobra hidroxila no sal, isto é um sal básico, certo? E como é que é o nome para esse sal? Simples, né? Vou usar a nomenclatura da inorgânica. Brometo de magnésio seria o nome se eu tivesse só o magnésio e o bromo, certo? Mas como tem a hidroxila, então eu vou chamar de hidroxibrometo de magnésio, certo? Ou ainda, como alguns preferem, brometo básico de magnésio. Mas o mais comum é chamá-lo de hidrox. OH, então eu vou chamar de hidrox. Hidroxibrometo de magnésio. É o que nós chamamos de um sal básico. Atenção! Sal básico, essa tipo de classificação, não significa que ele tem pH maior que 7, certo? Caráter ácido básico é uma outra história e você estuda em equilíbrio químico, tá? Aquela história de pH, pOH, então cuidado quando o cara fala. Sal básico é um sal que ou tem hidroxila presente e um sal ácido tem hidrogênio presente. Caráter ácido básico é saber se o pH dele é maior ou menor que 7. Isso você estuda lá em equilíbrio químico na hidrólise de sais. Foi claro? Foi. Professor, então um ácido básico pode ser ácido. Ou ácido básico não, um sal básico pode ser. Um sal básico pode ter caráter ácido, certo? E um sal ácido pode ter caráter básico, pode mudar. Quando ele fala sal ácido ou sal básico, ele quer saber se sobrou hidroxila, se sobrou hidrogênio. Quando ele fala caráter ácido básico, aí ele está se referindo ao pH, que é a hidrólise salina, que vocês já estudaram ou vão estudar esse ano. Já estudaram equilíbrio químico? Acho que estão estudando, né? Pô, já estudaram. Tá acabando? Aquela história de pH, pOH, né? Ah, não. Pera, depende. Achei que equilíbrio químico começa pela história de KC, KP, aí depois vem KH. Então aí, nós estamos em KC.
Beleza, então no finalzinho do equilíbrio químico, vamos aprender aquela história de caráter ácido básico. Aí realmente tem a ver se a substância tem caráter ácido ou básico, certo? Na classificação dos sais, se sobra hidroxila, você chama de um sal básico. Se sobra hidrogênio, você chama de sal ácido. Mas não é o caráter. Caráter é uma outra história. Como acho que foi o Alexandre que falou, né? Um sal básico pode ter caráter ácido? Pode, e vice-versa. Mas isso vamos estudar lá no equilíbrio químico. Tudo bem? Beleza, pronto. Tá de buenas. Oi? Tá de buenas? Prosseguindo. Tudo isso daqui, né, pode ser resumido, como o Alexandre perguntou lá no final, lá no começo, a isso daqui. Te deu um aldeído, vai reagir com organometálico? Se é o metanal, forma um álcool primário, liberando sempre um sal básico no final. Olha lá. Hidroxibrometo de magnésio. Vai ter sempre liberado no final. Mas o produto orgânico está aqui, ó. Está interessado na formação do álcool. O metanal sempre forma álcool primário. Tudo certo? Pera. Por que H3? Por que H... Tá, a gente bota o H3CMGBS sem colocar ele como reagente, na parte do reagente? Como que é? Assim, nós só simplificou. Se você quisesse colocar aqui, ó, do jeito que está aqui em cima, Alexandre, não tem problema. Poderia ser essa equação aqui de cima, a seta te dando isso. Ele só simplificou, colocou que no meio vai ter reação com orgânio metálico e também vai estar em meio aquoso, certo? Olha lá, que é a segunda parte da reação. Tá aqui, ó. Então ele pode representar assim, tá? Então, se vocês fizerem, você tem que saber. Beleza, fechou. Quem está perguntando, professor, pode botar no slide passado? Peraí, que sumiu aí a pergunta. Qual foi a pergunta? Voltar no slide passado, é isso? É para botar no slide passado para tirar uma foto. Então vamos voltar lá ele rapidamente aqui, só um instantinho. Esse? Pronto, beleza, vamos avançar, tá? Vamos para o próximo, tá? Por nada. Ó, só adiantando, então nós vimos a reação que acontece, ela pode ser literalmente simplificada dessa maneira aqui, né? Como o Alexandre perguntou no final, o cara quer saber só o produto, pegou, reagiu, mostrou o produto, tá aqui. O cara quer que você mostre o intermediário tá aqui no meio, tá ok? Gente, alertando, é difícil pedir o intermediário? É difícil, mas não é impossível. Ele pode pedir, certo? Não vou estudar, vou memorizar direto, tudo bem. Depende do vestibular que você vai prestar. Lembra que ali você vai estar sendo julgado, né, por 3 anos antes, né, tirando só o seu ensino médio, em 4, 5 horas de prova. Se naquele dia aparecer uma questão como essa, fala, caramba, não lembro como é que faz o intermediário. Então, quanto mais preparado você tiver, melhor. Tá ok? Bom, entendemos então o primeiro tipo de reação, reação do metanal com esse orgânio metálico aqui. Sem problemas, posso avançar para o próximo? Sim. Então, agora é do etanal ou qualquer outro aldeído que não seja o metanal. Então, está aqui a estrutura do etanal reagindo com o organometálico. O que vai acontecer aqui na parte intermediária, né? A formação do nosso intermediário. Aproveitando o gancho, o que vocês acham que vai aparecer aqui? Ó? Que estrutura vai aparecer em termos de C-OH? Vai mudar alguma coisa? Vai. O que vai acontecer? A dupla vai continuar no intermediário? Não? Não, né? A dupla vai embora. O oxigênio que se liga ao carbono vai aparecer ligado a quem agora? Ao metila ou ao MgBr? Metila? Esse oxigênio aqui. Metila ou MgBr? Ele se liga ao MgBr. Os dois vão entrar. Né? Tudo que isso aqui vai entrar na cadeia carbônica. Mas aqui para o oxigênio, quem que entra? MgBr. MgBr. E o metila? Vai entrar ligando ao carbono. Então vai ficar nessa estrutura aqui, ó, pessoal. Olha lá, ó. A dupla foi embora. O oxigênio agora se liga ao MgBr. E o radical se ligou ao carbono. Certo? O resto tudo se manteve. O CH3, o hidrogênio está aqui. E o CH3 se ligou ao carbono, está aqui. O MgBr foi lá em cima e ligou com o oxigênio. Perguntas? Por que o MgBr vai para cima? É por conta da... Eletronegatividade, tendência a puxar elétrons. Lembra que o oxigênio aqui tem uma carga negativa muito forte, né? Então ele acaba puxando essa parte do composto orgânico aqui, ó, do magnésio, né, que é um metal, né, tem tendência a fazer uma ligação iônica, mas ele não se mantém por muito tempo. Logo em seguida ele se desfaz. Beleza? Beleza.
Então, qual a segunda parte? Ele reagindo com quem? Água. Água, né? Posterior hidrólise. Vai acontecer o que agora? Lembrar no começo. Metanal forma sempre álcool primário. Qualquer outro aldeído, o exemplo aqui é o etanal, ao reagir com um organometálico, forma o quê? Que tipo de álcool? Secundário. Secundário. Então, está aqui a estrutura. O MgBr foi embora, entrou uma hidroxila. Pronto. A única mudança que aconteceu, ó. Metila continuou aqui, certo? Bom, o hidrogênio foi embora, certo? Quer dizer, perdão, o MgBr foi embora, tem água no meio. Qual o subproduto formado? Álcool secundário. Ah, não, pera. Mg ou HBr, ou seja, forma o nosso sal básico, né? O hidroxibrometo de magnésio, certo? E aqui houve a formação de um álcool secundário. Eu gostaria de saber o nome dele. Não, propanol, acho que é isopropanol. Sempre você misturou os dois nomes, embora não esteja errado falar isopropanol. Qual seria o nome mais oficial, Alexandre? Eu não sei, acho que isopropanol era bom, mas não sei mais. Ó, no oficial, você tem que marcar a posição do H. Alguém falou isso, foi Isadora. O que você falou, Isadora? Propan-2-ol. Propan-2-ol, olha lá. OH ligado no segundo carbono. Propan-2-ol, tá? Então, propan-2-ol, ou 2-propanol, como se falava antes, mas está em desuso, certo? Isopropanol, ou ainda álcool isopropílico, tá? Você também consegue dar esse nome aqui. Sintetizando, né, a reação direta poderia ser escrito dessa maneira. Etanol reagindo com o composto linear em meio aquoso, formando direto o nosso álcool secundário. Ele quer saber? Então tá, formou álcool secundário, tá aqui. MgOHBr não é orgânico, mas se ele pedisse, você colocaria no processo também. Tudo bem? Ok, prof. Tranquilo, professor. Beleza. Partindo então para o último tipo, né? Agora a reação com uma acetona. Pergunto para vocês qual a acetona mais simples que existe. Quantos carbonos ela possui? Como é que é? A menor cetona? 3? A menor cetona que existe. 3. Como é o nome dela? Propanona. Propanona. Nome comercial da propanona? Acetona. Acetona. Nome usual da propanona? Pegou pesado. Nossa, professor. Hã? Vou colocar a estrutura dela aqui, ó. Propanona. Também chamada de acetona. Qual seria a usual? Sei lá. Vou dar uma dica. Esse grupo não usual é chamado de grupo cetona. Dimetilcetona. Dimetilcetona. Maravilha, dona Isadora. Tá aqui, ó. Dimetilcetona, certo? Ó, propanona, acetona, dimetilcetona. Lembrando que esse último tipo de nome, pessoal, é importante, principalmente quando o composto for aromático. Na acetona fica difícil dar um nome oficial para o aromático. Aliás, fica praticamente impossível, né? Porque o aromático vai ter um nome de radical, certo? Então é sempre bom relembrar a nomenclatura usual. Dimetilcetona, propanona ou simplesmente acetona, reagindo com esse organometálico, certo? Baseado naquilo que a gente viu, o que vocês acham que vai acontecer no intermediário aqui? A quebra dupla O. Quebra dupla O, beleza. Quem que se liga ao O? MgBr. MgBr. E o CH3? Vai embora? Não, vai liga o carbono do meio. Se liga ao carbono. Maravilha. A estrutura vai ser sempre essa. Tá aqui, ó. A estrutura principal foi mantida. A dupla foi quebrada, né? E no oxigênio agora se liga o MgBr. E o radical, qualquer que seja ele, certo? Coloquei o menor radical aqui para caber no slide, né? Mas qualquer que seja ele, se fosse uma cadeia com 10 carbonos, entraria ligando ao carbono da C-dupla-O. Tá aqui, entrou o CH3. Tá, estrutura intermediária está montada. Vai reagir com quem agora? Água. Água, certo? Vai formar o quê? Qual o produto principal orgânico da reação de uma cetona com esse organometálico? Que tipo de função vai ser formada? Que tipo de composto vai ser formado? Vai formar um álcool. Que tipo de álcool? Já vimos o primário e o secundário. Restou qual? Terciário. Então, cetona com composto de Grignard, certo? Vai haver a formação de um álcool terciário. Tá aqui ele, certo? Qual o subproduto, pessoal? MgOHBr. MgOHBr. O nome dele? É um sal. É um sal. E o nome do sal?
Brometo, Brometo magnésio, Antes de brometo, tem que colocar uma palavra, em respeito ao H. hidroxilo, Hidrox, brometo de magnésio. Beleza? Voltando ao produto principal, álcool terciário. Gostaria de saber o nome oficial dele. Oficial. Butan-2-ol. Butan-2-ol. Ó, cadeia principal. 1, 2, 3. Certo? Esse cara ficou fora da cadeia principal. E a hidroxila também. Então não pode ser butano. 2-metil-propan-2-ol. 2-metil-propan-2-ol. Beleza, ó. 2-metil-propan-2-ol. Posição radical metil. Poderia até desconsiderar o 2, que é a única posição possível para metil é o 2. Se viesse para a ponta, passaria a ser o butanol, certo? E a posição da hidroxila, tá? Então, metil-propan-2-ol, tá aqui o nome oficial do composto. Alguém sabe o nome usual? Professor, é foda, professor. Vou dar uma dica. Etanol, álcool etílico, certo? Propiônico? Aí seria um ácido carboxílico. Que radical é esse aqui, pessoal? Nome usual para álcool, tem que olhar para o radical. Radical com 4 carbonos, tem que olhar para todo mundo. Que tipo de radical com 4 carbonos é esse? Eu sei que é butil, mas de que tipo? Não. Tem 4 tipos de radicais. Não é butanóico, né? N-butil, o S-butil, o T-butil e o isobutil. Qual dos 4? Esse é T, não é? Esse é o T-butil, porque a hidroxila está ligada em carbono terciário. Se ela tivesse em qualquer um dos carbonos das pontas, seria o isobutil. Está ligado no carbono terciário, é o T-butil. Então, esse é o álcool T-butírico ou terquibutírico, como se falava antes, certo? Está aqui, ó. A estrutura dele está apresentada. Simplificadamente, a reação seria essa. Cetona reagindo com o composto de A, forma álcool terciário. Beleza? Beleza. Dúvidas até aqui, pessoal? Ou tá tudo bem? Acho que tá tudo bem. Tranquilo. Tudo bem, é claro que a gente tem que trabalhar exercício, mas se vocês entenderam o esquema, fica mais tranquilo de trabalhar lá na frente, tá? Bom, então, o que é que você vai ter que memorizar, certo? O que você vai ter que memorizar para não esquecer? Você vai memorizar isso daqui. Metanal, organometálico, no caso tem que ser um composto de A, álcool primário. Qualquer outro aldeído a partir do metanal, composto de A, álcool secundário. Qualquer cetona, composto de A, álcool terciário, certo? É um exemplo clássico de produção de álcool. Às vezes o cara pergunta na questão, assinale a alternativa onde nós temos o único item que promove a formação de álcool. Você vai ter que lembrar. Opa, a reação de composto de A sempre forma álcool numa adição. Pergunto para os senhores, existe mais algum outro tipo de reação que forma álcool? E todas que a gente já estudou. Não, é transesterificação. Eu não lembro, professor. Não deu para entender aí. Alguém pode dar um exemplo? Forma. Transesterificação? Transesterificação forma, né? Mas forma um álcool específico, né? Forma o glicerol. Mais algum exemplo? Na hidrólise ácida, eu acho que era de... Na hidrólise ácida forma álcool, perfeito, maravilha. Mais algum? Estou forçando a barra mesmo, hein? Tem que voltar lá atrás. Se alguém lembrar dessa aí, tá com uma memória boa. Mas lá atrás mesmo. Era alguma coisa com halogênio, não era? Com haleto orgânico, na verdade. Estou fazendo para vocês tem a ver com o próximo assunto, que é a reação inversa. Mas uma reação que forma álcool. Tem a ver com haleto orgânico, não tem? Vou dar uma... Fica melhor. Tem a ver com hidrocarbonetos. Não lembro, não adianta. Vai estar pedindo para repetir a pergunta. Uma outra reação que forme álcool, fora essas que a gente já viu, que vocês citaram. Essa que a gente acabou de ver, as que vocês citaram. Hidrólise ácida, transesterificação, certo? Existe algum outro tipo de reação que a gente viu que formava álcool, mas é lá atrás mesmo. Vou dar mais uma dica, tem a ver com reação de adição também, mas é lá para trás. Geralmente a reação de adição... Era formar um diol, né? Era para formar um diol, não é? Ó, também, aí você lembrou uma outra, lembrou oxidação de alcenos, oxidação branda, certo? Muito bom, adição de água? Adição de água, muito bem, não. Adição de água, lá atrás, ó, hidratação de alcenos, né? Forma álcool. Né? Vai na dupla ligação e forma álcool, tá? Então, são muitas reações na química orgânica que tem como produto final a formação de álcool. Né? Por que insistimos nisso aqui? Porque o nosso próximo assunto, certo? Prosseguindo onde a gente estava, não vai até o de cetonas, tem a ver com reação de eliminação. A gente vai ver alguma coisa relativa a esse, tá? Ó, mudamos de foco.
sai as reações de adição, e agora nós chegamos nas reações de eliminação. Tudo bem? Como o próprio nome diz, agora vai acontecer a retirada de alguma coisa do seu composto orgânico. O substrato vai perder alguma coisa. Diga, Glória. O Danilo fez uma pergunta no chat. Desculpa, eu não vi, porque às vezes eu olho para uma outra tela que eu estou passando os slides e eu não estou olhando para a tela que vocês fazem a pergunta. Pode repetir a pergunta? Era assim, prof, por que na simplificada da cetona e do etanol não tem MG ou HBr no final? Que a gente só mostrou o produto principal. Mas se você quiser colocar, pode colocar, não tem problema. É que a simplificada é quando o cara pergunta o produto orgânico formado, tá? Então, só para mostrar de novo, ó, o produto orgânico formado. Se ele perguntou o produto orgânico formado, aí você tem que mostrar. Cadê? Vou voltar aqui, ó. O produto orgânico formado. Então, está interessado só nisso. Se ele perguntar o produto inorgânico formado, aí coloca também. Tá? Mas é só uma maneira de simplificar, para dizer que aconteceu a formação do produto orgânico esperado, que é o álcool. Mas você poderia colocar aqui a formação do MG ou HBr no caso, não teria problema nenhum, certo? Tudo bem? Respondido? Sim, professor, obrigado. Beleza. Gente, às vezes eu não estou olhando para a tela, como falei para vocês, para a tela das perguntas, né? Aí, ó, dá um toque, ou fala mesmo, tá? Bom, reação de eliminação, pessoal. Mudou o foco. Certo? Saímos das reações de adição, chegamos nas reações de eliminação, tá? E o que vai acontecer? Como a gente falou, alguns átomos ou grupos de átomos, leia-se grupo funcional, são eliminados em uma molécula orgânica. Então, você tem um composto orgânico, que é o substrato, e alguma coisa será retirada dela. A gente vai ver só uma pequena introdução, que a gente vai ver esse assunto mesmo depois do intervalo, mas só para mostrar isso aqui, ó, reação de eliminação de hidrogênio, também chamada de desidrogenação, certo? Vou colocar aqui um composto orgânico, né? Que função é essa, pessoal? Função. Isso aí. Etilo? Função. É o nome. Que função? Desculpa, é um hidrocarboneto. De que classe dos hidrocarbonetos? Pera, tem classe? Nossa. Tem. Alcano. Alcano, né? Hidrocarboneto, mas ele pode ser alcano, alceno, alcino, ciclano, cicleno, aromático, para ficar nas principais, né? Então, é um alcano. Ó, se você usar catalisador apropriado, aqui não interessa, porque tem muita coisa que pode ser usada, não é uma reação tão trabalhada assim, até é difícil achar exercícios com isso daqui, certo? Você vai produzir a liberação desses dois hidrogênios, ou seja, a liberação do H2, e no lugar, né, da ligação simples, forma uma ligação dupla. Resumo da história. A reação de eliminação de hidrogênio é a reação que forma duplas ligações, certo? Você vai fazer um composto saturado passar a ser um composto insaturado. Nesse caso, um alcano, você transforma ele em um alceno. Lembra que a reação contrária, né? Se você pegar um alceno e hidrogenar, você produz um alcano, é a chamada reação de hidrogenação. O alceno produz alcano. A reação contrária, a desidrogenação, o alcano produz alceno. Tudo bem? Sim, prof. Beleza, eu vou parar aqui, que a gente vai voltar depois do intervalo. Peço para vocês fazerem a chamada, assinarem o nome na chamada agora. Depois do nosso intervalo, a gente prossegue justamente daqui. Tá ok? Tranquilo, professor. Até depois. Falou, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, Tchau, professor. Até mais.